Olá, aqui é o professor Marcos Faustino, professor da disciplina de Química da Escola Adventista de Chimoio. Para hoje, na 8ª classe, nós vamos falar de moléculas. Dizer que os átomos têm a capacidade de ligar-se quimicamente uns aos outros, formando agregados chamados moléculas. Então, o que vai ser moléculas? Moléculas é um conjunto de átomos quimicamente ligados entre si. Pela sua natureza, as moléculas não apresentam carga elétrica. Os átomos que se ligam para formar as moléculas podem ser átomos do mesmo elemento químico ou átomos de elementos químicos diferentes. Por exemplo, se eu tenho aqui o N2, né? Aqui tenho uma molécula de nitrogênio, que é constituído por dois átomos de nitrogênio. É uma molécula de nitrogênio que é constituído por dois átomos de nitrogênio. Outro exemplo, eu posso ter aqui NaCl. Eu tenho aqui uma molécula de cloreto de sódio, que é constituído por um átomo de sódio e um átomo de cloro. Então, esses aqui são exemplos de algumas moléculas. Quanto à classificação das moléculas, As moléculas classificam-se em três grupos. Primeiro temos moléculas monoatômicas. Depois teremos moléculas diatômicas. E por fim teremos moléculas poliatômicas. As moléculas monoatômicas, o termo mono do grego significa mono. São moléculas que são constituídas por um átomo. Por exemplo, nós podemos colocar aqui, exemplo, temos o C, que é carbono, temos He, que é o que? Hélio. Podemos ter também Ae, que é o que? Argon. Então, esses elementos que são constituídos por um átomo são moléculas que nós podemos incluir no grupo de monoatômicas. Enquanto que diatômicas, o termo di em grego significa o quê? Dois. São moléculas constituídas por dois átomos químicos. Esses dois átomos podem ser dois átomos do mesmo elemento químico ou dois átomos de elementos químicos diferentes. Por exemplo, eu coloco aqui, eu coloco O2, não é? O2 é oxigênio. Esta molécula de oxigênio é diatômica. Por quê? Porque é constituído por dois átomos do quê? De oxigênio. Também podemos ter aqui CO, que é o quê? Monóxido de carbono. Este composto é diatômico, por quê? Porque é constituído por dois átomos de elementos químicos diferentes. Temos aqui o carbono e temos aqui o oxigênio. Então, esta molécula aqui é diatômica. Diatômica é constituída por dois átomos de elementos químicos diferentes. E por fim, temos aqui poliatômicas. São moléculas constituídas por mais de dois átomos, não é? Podem ser mais de dois átomos de elementos químicos idênticos ou de elementos químicos diferentes. Por exemplo, eu coloco aqui P4. Este aqui é fósforo. É constituído por 4 átomos de fósforo. Então, esta molécula aqui é poliatômica. Podemos colocar aqui também H2SO4. Este aqui é o ácido sulfúrico.
o ácido sulfúrico é constituído por 3 elementos químicos diferentes. Por ter 3 elementos químicos diferentes, ele é classificado como poliatômicas. São moléculas poliatômicas. Em suma, monoatômicas são constituídas por um átomo químico, sendo ele do mesmo elemento. Temos também diatômicas. Diatômicas são moléculas constituídas por 2 átomos do mesmo elemento químico ou de elemento químico diferente. Por causa que poliatômicas são moléculas que são constituídas por mais de 2 átomos químicos, sendo átomos de elementos químicos diferentes ou átomos do mesmo elemento químico. Então, quanto a moléculas, é basicamente isso que nós tínhamos. Então, classificação das substâncias. As substâncias classificam-se em 2 grandes grupos. Temos substâncias elementares simples e temos substâncias compostas. Substâncias elementares simples são aquelas que são constituídas por um ou mais átomos do mesmo elemento químico. Substâncias elementares simples. Substâncias que são constituídas por um ou mais átomos do mesmo elemento químico. Por exemplo, nós podemos ter aqui O2. Este aqui é oxigênio. O oxigênio é uma substância elementar, porque é constituído por 2 átomos do mesmo elemento químico, que é o oxigênio. Também podemos ter o caso de P4, né? O fósforo. O fósforo também é uma substância simples, substância elementar simples. Por quê? Porque é constituído por 4 átomos do mesmo elemento químico, que é o fósforo. Também podemos ter aqui o caso de K, que é o potássio. Potássio, né? É uma substância simples. Por quê? Porque é constituído por um átomo do mesmo elemento químico. Então, quanto às substâncias elementares simples, o conceito é este: são substâncias que são constituídas por um ou mais átomos do mesmo elemento químico. Por passo que substâncias compostas são aquelas que são constituídas por 2 ou mais átomos químicos diferentes. Por exemplo, nós podemos ter o H2SO4, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é uma substância composta porque é constituído por 3 elementos químicos diferentes. Também podemos ter o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é uma substância composta porque é constituído por 2 elementos químicos diferentes. Não só, podemos ter outros. Temos aqui o caso da água. Também é uma substância composta porque é constituído por 2 átomos de elementos químicos diferentes. Para hoje é tudo que nós tínhamos para o dia 12. Quero apelar aos alunos para que não saiam de casa. Vamos cumprir o estado de quarentena. Vamos obedecer as regras propostas pelo Estado até o dia em que as nossas atividades vão voltar ao estado normal. Obrigados pela atenção dispensada. Até a próxima oportunidade.